Olá pessoal, nós estamos aqui para fazer uma segunda reflexão com você sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. E é claro, é muita coisa que a gente poderia falar sobre Santa Teresinha. Hoje eu quero escolher algumas passagens do livrinho História de uma Alma para comentar com você. E a primeira passagem está no número 36 do capítulo 1, ainda sobre o primeiro período da sua vida. Nessa passagem ela fala como criança de quando a mãe dela, a família dela ia para a missa e ela tinha que ficar em casa. E quando a irmã Celina chegava da missa, tinha que entregar para ela o pão bento. Fala com a simplicidade, com a inocência de uma criança, mas de uma forma muito, muito bonita, muito sublime. Eu vou ler aqui a passagem para você. No domingo, sendo muito pequena para frequentar os ofícios religiosos, mamãe ficava em casa para tomar conta de mim. Eu me comportava bem e só andava na ponta dos pés durante o tempo da missa. Logo, porém, que visse a porta abrir-se, era sem igual a minha explosão de alegria. Precipitava-me ao encontro da minha linda irmãzinha, que estava então enfeitada como um oratório. Dizia-lhe: ó minha Celininha, dá-me depressa o pão bento. Algumas vezes não o tinha porque havia chegado atrasada. O que fazer então? Era-me impossível ficar sem ele. Nisso consistia a minha missa. Encontrou-se um meio com muita rapidez. Se não tens pão bento, pois então benze-o. Dito e feito. Celina toma uma cadeira, abre o guarda-comida, pega o pão, corta um bocado, sobre o qual, muito compenetrada, recita uma Ave Maria, apresenta-mo em seguida. E depois de ter feito com ele o sinal da cruz, com grande devoção, achando-lhe absolutamente o gesto de pão bento. Aqui nós percebemos o desejo, a aproximação de Santa Teresinha, ainda criança, com as coisas de Deus, com a Eucaristia, por exemplo, que depois ela vai chamar de beijo na alma, no dia da sua primeira Eucaristia. E mesmo criança, as intuições que ela tem, o conhecimento de Deus que ela tem, que não é um conhecimento que vem através dos livros, mas de um coração puro, é impressionante. Aqui ainda no número 36, ela diz: dizia Celina outro dia, como pode Deus caber numa hóstia tão pequena? Falou a pequena: não é tanto de admirar, uma vez que Deus é todo-poderoso. Que quer dizer todo-poderoso? Mas é fazer tudo o que Ele quer. Se Deus é todo-poderoso, Ele pode caber dentro de uma hóstia tão pequena. Mas isso aqui é a fala de uma criança. Uma criança que já tem um coração aberto para Deus. Ela conta também, no número 37 do seu primeiro período da sua vida, um comportamento que ela teve, e depois ela diz: isso aí é a minha norma de vida, vai ser a minha norma de vida. Eu vou ler aqui para você. Um dia, julgando-se muito crescida para brincar com a boneca, a Leônia era irmã dela, veio procurar-nos, a nós duas, com uma cesta cheia de vestidos e de lindos retalhos para fazer outros. Por cima estava colocada sua boneca.
Tomai lá, minhas irmãzinhas, diz-nos ela. Escolhei, dou-vos tudo isso. Celina estendeu a mão e tomou um pacotinho de cordões que lhe agradava. Após um instante de reflexão, eu estendi a mão por minha vez e declarei: escolho tudo. Apoderei-me da cesta sem outra formalidade. As testemunhas da cena acharam o caso muito justo. A própria Celina nem pensou em reclamar. Aliás, brinquedos não lhe faltavam. Seu padrinho cumulava de presentes. E Luísa descobria meios de arrumar-lhe tudo quanto desejasse. E Santa Teresinha continua: esse pequeno episódio da minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Mais tarde, quando me tornou evidente o que era a perfeição, compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se a si mesmo. Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder às solicitações de Nosso Senhor, no fazer muito ou pouco por Ele, numa palavra, no escolher entre os sacrifícios que exige. Então, como nos dias da minha infância, exclamei: meu Deus, escolho tudo, não quero ser santa pela metade. Isso aqui é muito bonito para a gente pensar. Ela não escolheu mesmo, ela quis tudo. Mesmo no final da vida, na hora da morte, ela morreu muito cedo, com 24 anos, com tuberculose. Ela chegou a dizer: eu nunca pensei que fosse capaz de aguentar tanto sofrimento. De fato, ela teve muito sofrimento com a doença, e suportou tudo com amor, por amor a Deus. Santa Teresinha não quis ser santa pelas metades, mas inteiramente. Claro, do jeito dela, com o que nós chamamos de pequena via. Não fazer grandes coisas, mas pequenas coisas com grande perfeição. Talvez esse seja um segredo para a gente também. Porque grandes coisas no caminho da santidade, talvez a gente nunca consiga mesmo. Talvez a gente nunca consiga ter grandes avanços, ser uma referência em santidade. Mas os pequenos gestos, as pequenas obras, as pequenas coisas estão ao nosso alcance a toda hora. Isso talvez a gente consiga fazer. Então, a Santa Teresinha nos dá um grande exemplo de se tornar santo ou santa a partir das pequenas coisas da nossa vida. Numa outra passagem, no número 60, no 2º capítulo, ela fala da grande admiração pelo Pai, e isso mesmo durante a Santa Missa. Na hora de escutar a pregação, ela relata o seguinte: ouvia muito atenta os sermões, dos quais, aliás, não compreendia grande coisa. O primeiro que entendi é que me comoveu profundamente. Foi um sermão sobre a paixão pregado pelo padre Dusselier. Dali por diante entendi todos os outros sermões. Quando o pregador falava de Santa Teresa, papai curvava-se para me dizer baixinho: escuta bem, minha rainhazinha. Ele fala de tua padroeira. Realmente estava escutando bem, mas olhava mais vezes para o papai do que para o pregador. Seu belo semblante dizia-me tantas coisas.
Por vezes, seus olhos marejavam-se de lágrimas. Em vão, procurava retê-las. Parecia já estar desligado da terra. Tanto sua alma gostava de imergir nas verdades eternas. Nós estamos falando aqui de um santo também, São Luís Martin, que foi o pai de Santa Teresinha, que na hora das pregações, dos sermões, ele praticamente entrava em êxtase. E ela dizia: eu contemplava tudo isso na beleza das expressões do meu pai. Essa relação de Santa Teresinha com o pai dela é uma coisa muito bonita, muito profunda, de muito carinho, de muito respeito. Chamava o pai de meu rei e ele a chamava de minha rainhazinha. Ainda no segundo capítulo, no primeiro período da vida dela, no número 62, ela narra mais uma passagenzinha do encontro dela com o pai, da conversa dela com o pai, que vale a pena a gente refletir. Na volta, olhava para as estrelas que cintilavam docemente, e esta vista me elevava. Havia, sobretudo, uma constelação de pérolas de ouro que notava com alegria por achar que tinha a forma de um T. E aqui ela chega até a desenhar um T de estrelinhas, né? Fazia com que papai a visse dizendo-lhe que meu nome estava escrito no céu. Depois, não querendo ver nada dessa terra mesquinha, pedia-lhe que me guiasse. Então, sem olhar onde punha os pés, erguia a cabecinha bem alto para o ar e não me cansava de contemplar o azul do céu estrelado. Nossa, isso é muito profundo, né? Isso é muito bonito. O pai, na conversa com a filha, nesse diálogo de pai e filho, o pai vê as estrelas e fala: olha, o seu nome está escrito no céu. Veja lá, as estrelas estão formando um T. T de Teresinha, né? Naturalmente. Isso é tão puro, tão maravilhoso para a gente poder refletir. Talvez até mesmo nas relações que nós temos com as crianças, com os filhos, com os netos. Como que o pai pode ser um retrato vivo de Deus na vida de uma criança. São Luís Martin, o pai de Santa Teresinha, foi a grande pessoa da admiração dela. E era uma admiração mútua, porque o pai também tinha muito carinho por ela. Santa Teresinha é essa criança que pôde conhecer Deus, experimentar Deus, a partir da revelação do cotidiano. No número 66, do segundo capítulo de História de uma Alma, ela vai dizer o seguinte: era Paulina quem acolhia todas as minhas íntimas confidências, que esclarecia todas as minhas dúvidas. Admirava-me certa vez que no céu o bom Deus não dê glória igual a todos os eleitos, e receava que nem todos fossem felizes. Então Paulina mandou-me que fosse buscar o grande copo de papai e o colocasse a par no meu dedalzinho e enchesse ambos de água. Em seguida perguntou-me qual deles estava mais cheio. Disse-lhe que ambos estavam cheios e que era impossível pôr mais água acima de sua capacidade. Minha querida mãe fez-me então compreender que no céu o bom Deus dará aos seus eleitos tanta glória quanta cada qual poderá receber, de sorte que o último nada terá de invejar ao primeiro. Assim, pondo ao alcance de minha compreensão os mais sublimes segredos, sabíeis, minha mãe, dar à minha alma a nutrição
que lhe era necessária. Essa minha mãe que ela fala aqui é a irmã Paulina, que ficou no lugar de mãe, porque quando a mãe dela morreu, ela estava apenas com 4 aninhos de idade. Mas como que a partir desta família, Teresinha pôde experimentar o sagrado a partir do seu cotidiano. O cotidiano tornou-se para ela um lugar privilegiado de revelação de Deus. Acho que nós podemos aprender muito também com Santa Teresinha nesse ponto. Como que nós podemos ter uma experiência de Deus, uma visão de Deus, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso feijão com arroz do dia a dia. Isso aqui é muito importante. Então, eu espero que você tenha crescido um pouquinho com essas nossas reflexões. Peço a você, se você gostou, fazer a sua inscrição nesse canal, ativar as notificações, deixar seus comentários, mandar para um amigo. Nós podemos encher a internet de coisas bonitas. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. E que Deus nos abençoe a todos. Fique com Deus.